Coração. Coração. 40. Hã? Isso, 9h40, né? Vai ter que ser na raça. Dá pra passar antes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã, mais um domingo, com esse projeto maravilhoso, com o tema Deus de Aliança. E para iniciarmos a Escola Bíblica Dominical, vamos nos colocar em pé e vamos entoar esse cântico esse que é tema agora desse projeto Deus de Aliança. É um cântico já conhecido, né, por nós, da maioria das pessoas, que é exatamente esse, Deus de Aliança. Então esse cântico nós vamos cantar durante esse mês de dezembro, até o dia da dramatização. A consumação. Então vamos entoar esse cântico neste momento. Louvemos a Deus. Te ignora, né? Tá bom. Sei que os teus olhos sempre atentos
dominical. E já pela manhã, ó Pai, poder, ó Pai, entoar esse cântico. Cântico esse, ó Pai, que fala uma grande verdade às nossas vidas. Verdade essa, ó Pai, que sabemos que o Senhor, ó Pai, o Senhor Deus maravilhoso, é um Deus de promessas, ó Pai. E essas promessas nós sabemos que irão, ó Pai, se cumprir em nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Pai, assim como nós entoamos nesse cântico, que o Senhor não é homem, ó Pai, para que minta, ó Pai. Por isso nós confiamos, nós cremos, ó Pai, temos fé que tudo, ó Pai, que o Senhor, todas as promessas, ó Pai, que o Senhor fez, ó Pai, e ainda fará em nossas vidas, irão se cumprir, ó Pai. E sabemos, ó Pai, da rica promessa que um dia, ó Pai, o Senhor irá retornar para buscar a Tua igreja. E estamos, ó Pai, alegres e felizes e ansiosos, ó Pai, aguardando esse momento maravilhoso em que o Senhor, ó Pai, irá retornar e levar a Tua igreja. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar e também nos separarmos em classes. Alô? Ok. Muito bem, gente. Bom dia. Bom dia. Isso, cadê o sorriso? Muito bem, Silma, Roberto chegou bravo. São Paulo perdeu. Tá alegre, exatamente. Jovino já tem um sorriso de sempre. Dona Débora. Raquel também tá brava. Não tomou café hoje. E aí, vocês estão bem? Olha, quanta gente bonita, hein, gente? Cadê a do pastor Antônio? Dona Cristina? Olha, gente, estamos aí felizes, tá? Com a graça de Deus nos acompanhando. E eu sei que vocês aqui que vieram nesta manhã, vocês vieram com um propósito no coração. É maravilhoso quando nos encontramos, tá? Não faça desta EBD apenas um local de sentar e balançar a cabeça, né? Entenderam? Mas de aprendizado, de reflexão, que posso levar as histórias estudadas aqui, refletidas aqui na IBD, para casa e produzir aquele assunto como uma lição para a tua vida. Vai dirigindo para o trabalho, puxa, eu aprendi sobre Moisés, o que eu posso tirar da vida dele, tá? Que não seja sempre aquele estilo, não é mesmo? Sem reflexão crítica, sem nenhuma avaliação, e a gente vem, tudo que o pastor fala, o pregador, a gente balança a cabeça, está ótimo, faz assim. Isso aí é bom, mas não é tão fundamental quando aquele assunto, ele começa a ruminar na nossa vida durante a semana, reproduzindo mudanças, tá? Esse é o segredo da palavra de Deus, é produzir transformação na nossa vida, nos levando ao senhorio de Cristo. Entenderam? Então, se isso não vem acontecendo, então precisamos reavaliar a nossa posição diante de Cristo, tá? Então, às vezes a culpa não é do professor, do pastor, mas é exclusivamente nossa em avaliar aquilo que nós precisamos crescer. Beleza? Muito bem, então olhando por esses ângulos, Davi, assim se você fosse refletir, fazer uma reflexão básica da vida de Adão, o que você tiraria? O pastor até já pregou domingo à noite aqui, você estava aqui. O que você poderia tirar dessa? Tirou o privilégio, exatamente. Então ele quebrou, né, a aliança. Muito bem, e você, Cristiane, da Eva, o que você tira assim, para a tua vida?
Trouxe prejuízo pra gente aqui, né? Dá vontade de pegar ela no escuro e... Já pensou se encontrando com ela no céu, o que você vai falar para ela? Muito, é bem interessante, né, quando a gente analisa o lado da Eva, né, Eva estava ali, né, tenho certeza que ela já tinha passado várias vezes por aquela árvore, né, do projeto, dizer, olha, dela não comerás, tá vendo? E porque do dia que comer certamente morrerás. Ela então conhecia todo o contexto da história. Mas quando nós paramos, né, e começamos a olhar, tá vendo? O nosso olhar é muito importante para uma definição da nossa vida. Ela começou a olhar, puxa vida, né? E depois teve um encontro assim, permissivo dela para bater um papo com Satanás, que veio incorporado numa serpente. E ela começou a olhar, não é que a árvore é boa, né? Para se ver, para se comer, agradável, né? Tá vendo? Então, uma lição para a gente começar a trabalhar na nossa mente e também na nossa visão. É bom a gente ver isso aí. Então, tudo isso é uma questão importante, né, para nossas decisões na vida. Edílio, se você fosse olhar assim para José, o que você tiraria da vida dele? Até a gente chama muito José do Egito, né? Por ele ir até o Egito, que assim, toda a história que a gente viu aqui da vida dele, o que se tiraria para a tua vida, ou até para passar para os teus filhos? Não, muito bem, tá vendo? Sentar na mesa com os filhos, isso é muito importante também, né? Às vezes, né, nós queremos fazer aqui da nossa EBD um mundo educativo para nossos filhos, né? Até que o pastor Tomé, o pastor Antônio, seja o centro, o instrumento para educar os filhos, né? A educação dos nossos filhos começa lá na nossa mesa, no café da manhã, no almoço, na janta, dependendo do seu tempo, para informação para os seus filhos, né? É bem interessante isso aí, a superação, saber que os filhos, nós passamos por problemas, sabendo que eu sou limitado, como pai também, expressar para o filho saber isso aí, que nós somos fracos, que nós erramos também, não transferir para o filho aquele super-homem, aquela super-mulher que não falha, não é mesmo? E dialogar a superação, ser fiel a Deus aonde ele estiver. É diferente, nós começamos a educar os nossos filhos para o mundo, né? Porque um dia eles estarão sozinhos nessa vida, onde o papai e a mamãe não vai estar presente. Tá vendo que coisa bacana para a gente aprender? Agora, como nós vamos reproduzir lá na nossa mesa, batendo papo com Samuel, com Sandra, né? E isso é bem legal, amados. Muito bem, Giovino, você está me olhando igual aquele passarinho, quietinho aí. E aí, o que você acha assim de Moisés? Sim, a vida dele, né? Como líder, né? Mostrou quando Deus o chamou, né? Amém. Então o assunto aqui, até para vocês refletirem, que Moisés era um cara igual a gente, tá? Ele não era super-homem, né? E os personagens da Bíblia, eles tinham as mesmas dificuldades que você e eu, certo? E a irmã de Moisés, irmã Débora, o que você acha dela? Assim? O que te tira da lição da vida dela para a tua vida? Foi mais próximo, né? No decorrer do ministério. Mas uma coisa bem interessante, bem no início, que nós falamos na semana passada, ela foi quem ficou guardando o irmão, quando colocou no cesto, lembra? Ela ficou lá olhando, aí
as princesas vieram, e ela foi lá, ela interferiu, né? Não quer que chame uma pessoa para cuidar, né? E ela foi chamar a própria mãe. Então ela foi assim um canal de bênção, ainda uma menina, né? Uma adolescente. Tá vendo quantas lições bacanas para vocês extraírem para a vida? Então não faça da IBD e dos cultos apenas um conceito religioso, mas de reflexão para a gente começar a mudar, né? E começar a transformar a nossa vida num ambiente mais agradável, que louva a Deus. Está vendo que coisa maravilhosa? Quantas coisas boas a gente pode tirar dessas lições preciosas da Bíblia? Isso está onde? Na Bíblia, né? Então hoje nós vamos passar para a nossa lição. Deixa eu ver como está aqui. Motinha, me ajuda ali? Já está na medida? Vamos aqui para a lição, vamos pegar o seu livro. Inclusive, esse assunto aqui eu acho muito bacana, viu, gente? Eu aprendi muito nesse item aqui. No seu livrinho aí, na página 57. E como eu mencionei na semana passada, está aí um exemplo, nós vamos começar nesse setor aí. Havia um crescimento grandioso de Israel no Egito, poderoso, e isso trouxe assim uma certa preocupação do faraó, e ele resolveu então, levar uma situação de afronta para o povo de Israel, tomando algumas decisões de perseguição, trabalho forçado, com o intuito de intimidar a nação de Israel. Mas quanto mais isso acontecia, mais eles cresciam. Houve também aquela lei que ele estipulou para que as crianças, ao nascer homem, né, orientou as parteiras, fossem mortos, né, e como isso não aconteceu, uma outra lei foi outorgada, por exemplo, que todo menino que nascesse homem seria jogado no rio Nilo, né? E nesse período de turbulência, de conturbação, nasce Moisés. E a mãe ficou com ele ali, guardando, e como não podia, a Bíblia diz, o esconder mais, ela preparou um cesto e o colocou ali. Eu acho assim, muito significante para as nossas vidas, esse ponto aqui, porque a mãe certamente confiava plenamente em Deus para colocar o seu filho ali, né? Quantos animais, crocodilos no rio Nilo, né? Então, uma série de situações poderia ocorrer ali, porém ela confiava em Deus, mesmo em meio às tribulações da vida, tá? E naquele momento que o cesto ia ali navegando no rio Nilo, né? As donzelas, as princesas vieram lavar-se no rio, e de repente encontraram o cesto. E quando pegou o cesto, na hora ela falou, não, esse menino aqui deve ser dos hebreus, tá vendo? Então naquele momento, o pai não queria que sobrevivesse, não é isso? No entanto, ali na atitude dela, Deus preservou, tá vendo? E após isso aí, entra em cena a Miriam, né? Ela foi lá, né, intermediou a coisa, e acabou levando a própria mãe para cuidar. Veja, um ponto importante aí, essa posição da mãe, né, assim, temente a Deus, educando o seu filho, né, o seu próprio filho, quando tornou-se homem, ela levou para a filha de Faraó, tá vendo? Ela não ficou com ele, tem certeza, olha o sentimento de uma mãe, ela entregou de novo, ele foi adotado como filho da filha de Faraó, com todos os direitos, até de ser um faraó, não é? Tá vendo que fator interessante? Ele passou a ser educado com as leis e as faculdades do Egito. Toda aquela soberania, né? Riqueza, dinheiro, fama, ele foi criado ali. Tá vendo? Então tinha tudo, queridos, para ele esquecer de quê? Do princípio de Deus, da família. Ele estava longe de casa, né? Ali vivendo em toda a luxúria do Egito, toda a riqueza, né?
Aí, o que aconteceu? Ele no Egito, ele foi verificar lá os parentes, né, trabalhando, né, e viu alguém ali maltratando, né, espancando um dos seus conservos, ou seja, o seu povo. Então, observa novamente, criado com a mãe o levou para o Egito, aquele princípio não morreu no seu coração. A gente vai ver depois uma lição importante para a gente. E ele viu ali o que aconteceu. Ele ficou tão chateado que ele matou o egípcio. Tá? Então veja que situação. E um outro período, ele estava passando novamente, ele viu dois hebreus se desentendendo. Ele foi lá tentar resolver. Né? Aí um deles falou, o que você é entre nós aqui? Será que você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio? Né? E eles, nesse momento eles devem ter descoberto. Tá? Veja que situação aí. A atitude um pouco contraditória, o que deveria ser, né? Aquele desejo de transformação, de mudança, acabou fazendo de Moisés, acabou fazendo da vida de Moisés essa atitude contrária, tá vendo? Bem interessante para a gente notar. Isso mostra exatamente o que nós somos. Veja com carinho essa situação. Vamos lá então para o nosso livrinho aqui na página 57, que bem no finzinho, abra sua Bíblia lá em Hebreus, ou Êxodo, já está vindo na mente o livro de Hebreus que a gente vai ler daqui a pouco. Êxodo 2. Se alguém puder ler para a gente, 2, vamos ler do 11 em diante, até o 22, mas a gente vai parando aí para ir refletindo, tá bom? O livro de Êxodo, que significa o que mesmo, Roberto? Êxodo? Saída, exatamente. E Gênesis, isso, olha, vocês estão lembrando disso aí. Muito bem, encontraram? Quem encontrar pode ler para a gente. Êxodo 2. Só dar uma paradinha, tá vendo o que ocorreu? Então, ele tentando de uma forma ou de outra se dar uma mudada, né, na situação, tentando lutar com as próprias mãos para uma mudança, né, quando viu o agressor ferindo um dos seus compatriotas, ele foi lá e acabou matando. E quando estava tentando resolver uma situação, então alguém disse, olha, você quer fazer com a gente, igual você fez com o egípcio, né? E por causa dessa situação, o faraó tentava matá-lo. Né? E às vezes, algumas situações da vida, elas vêm com o intuito de nos direcionar a um propósito, né? Olha que eu quero que vocês pensem comigo aqui. Moisés, né, ele era o grandão, né? Nascido no Egito, com todo o luxo, a beleza, a faculdade do Egito, conhecedor de toda a filosofia do Egito, e a partir de então, olha que situação, ele vai passar a ser um Moisés diferente.
passando 40 anos no deserto. E já vi uma mensagem que eu achei assim interessante, eu faço questão de compartilhar com vocês. É assim, Moisés era alguém, né? E ele foi aprender a ser ninguém. Tá? Então a escola de Deus o levou para aprender a ser ninguém. Né? E tem um paradoxo também que me chamou muita atenção, que Moisés era o filho de uma rainha, não é? Mas também era filho de uma escrava. Né? Ele morou num palácio, mas também morou num barraco. Né? Olha que coisa. E ele morreu só no monte e Deus o enterrou. Né? Que privilégio. Então está vendo um paradoxo bem interessante para a gente notar? Então aí uma outra faculdade, né, de Moisés era aprender a ser ninguém. Né? E Deus nos leva às vezes para o deserto para aprendermos a ser ninguém na vida. Né? Hoje o ser humano, eu tenho batido muito nessa tecla, né? Até com alguns eu tenho conversado quando eu posso, é que hoje ainda gera no nosso meio, né, social o individualismo, né? Hoje é difícil trabalhar em parceria. É um dos pontos que eu vou tocar aqui com Moisés e Arão. A parceria que Deus juntou ali para que o trabalho ele fosse mais abundante, tá? Aqui está conosco, nós estamos aqui na Igreja Batista Independente, eu e o pastor Antônio, né? Olha, se vocês avaliarem com carinho, né? As vantagens disso aí é muito grande, amados. Cada um tem as suas limitações, mas também suas vantagens. Entenderam? Teve um assunto que a gente estava conversando até com a Lúcia, puxa, ainda bem que o pastor Antônio é advogado, né? Tem uma situação que a gente resolveu aí, um bate-papo, né? Disse, ainda bem que ele é advogado, porque se fosse eu não saberia resolver, entenderam, amados? Está vendo a soma da parceria, como ela é importante? Mas hoje nós temos dificuldade de trabalhar em parceria. Eu percebo assim alguns assuntos tão simples, a individualidade. E você anda sozinho, você pode ir mais rápido, mas não pode ir mais longe. Vale a pena criar essa situação. Vocês vão ver aqui nesse assunto a parceria de Arão e Moisés, os 12 irmãos. Né? Moisés, como acho que o irmão falou, né, as grandes dificuldades que ele colocou diante de Deus, eu não posso fazer isso, né? Manda outro, né? Tá tudo bem, então eu vou conseguir aí um parceiro para você. E alguns historiadores e pesquisadores falaram que Moisés ele tinha uma certa limitação em falar, né? Em ser aquele influente, o público, né? Onde ele ganhava multidões. Moisés era homem de atuação, entenderam? Vamos, né? E Arão era o fluente. Tá vendo as vantagens? E quando isso junta, o resultado é glorioso. E isso aí, Moisés aprendeu aonde? No deserto. Moisés era soberano do Egito. Ele aprendeu ali a ser ninguém. A parceria, ela só tem vantagem. Por anos, a gente tem visto aqui no Brasil, ainda essa dificuldade nas nossas igrejas. Cada um quer ser melhor que o outro. E a gente não gosta de dividir, a gente gosta muito de aparecer, né? E quando a gente começa a olhar pelo lado da soma, puxa vida, que maravilha, eu estou vendo que Edílio é melhor que eu. A gente não quer ser inferior aos outros. Estou vendo que Floresval é melhor que eu. Ele tem mais facilidade. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós somos individualistas, nós sempre pensamos assim, olha, eu não gosto do jeito que ele faz, né? Eu gosto do meu jeito. E por isso eu não quero que esse individualismo. Entenderam? Eu quero dizer para vocês aqui, nesse momento, que cada um aqui presente, ele é um projeto de Deus para ser usado nas mãos de Deus. Não há ninguém, a gente usa às vezes o termo, assim, é meio limitado, a gente não usa isso aí muito. Isso não existe, viu, amados? Isso é uma expressão que nós usamos. Cada um aqui já nasce com uma sabedoria enorme de Deus, amados. Agora, nós crescemos em conhecimento, tá? Entenderam? Nós crescemos em conhecimento. Eu estudo
e aprenda um pouco mais, tá? Mas a sabedoria já vem do seu coração. Você já nasce com isso aí. Então a limitação, ela não existe, viu, queridos? Ela é a nossa visão, não é? O conhecimento, ele existe em cada pessoa. Por exemplo, eu estive no passado, quando jovem, conheci um pastor que ele não sabia ler nem escrever. Ele era um caboclinho dessa altura, assim. Mas quando ele chegava no púlpito, ele pregava com autoridade, balançava pessoas, amados, corações. E eu fui tocado para missões com a mensagem daquele pastor pequenininho que não sabia ler nem escrever. O que ele fazia? Ele decorava os versículos, pegava a esposa, ensinava os versículos assim. E você chegava na frente, dá a impressão que ele sabia ler, entendeu? Vamos abrir e tal, e os irmãos iam lendo, e ele ia falando. Olha que coisa, Adriana. Maravilha, viu? E assim, gente se converteu através dele. Mota esteve lá na minha terra, conheceu uma família lá chamada família Ambrósio, né? Eles são descendentes de portugueses, que na época, né? Esse português, ele era comunista, o cara era, ele veio de Portugal jovem, tinha feito a melhor faculdade em Portugal, amados. Ele conhecia tudo, e não sei porquê, ele foi morar lá em Livramento, né? Onde eu nasci. E depois, claro, descobri que ele tinha dinheiro, ele era um homem, queria aventurar, né? Mas uma coisa interessante, alguém chegava lá para falar de Cristo para ele, era difícil, mano. Mas aquele caboclinho foi lá e evangelizou o Hermínio Ambrósio, o sábio, e aquele homem se prostrou aos pés de Jesus. Tá vendo? Hoje a gente vê a descendência lá, pessoas convertidas através de... Tá vendo como Deus é maravilhoso, amados? Então eu quero assim falar para vocês aqui que cada um de vocês aqui é fundamental aqui na nossa igreja, tá? Opa, obrigado, Mota. E cada um, a importância que você é. Então, não se diminua perante a equipe de Deus, tá? Porque essa igreja, ela nasceu aqui para ser vencedora, amém? Para ser uma igreja de poder mesmo. E as parcerias é importante. Quando nós aprendemos a trabalhar dessa forma, isso aí é fundamental para a obra de Deus. Olha os dois, mundo de Moisés, Egito e o deserto. E foi lá para a casa que depois a gente conhece mais ele como, sumiu o nome do sogro de Moisés, Jetro, exatamente. E foi lá trabalhar para o seu próprio sogro. Né? Já pensou que coisa? Dinheiro no Egito, bens, fama, foi trabalhar de empregado no deserto. A escola de Deus. Então, quando você estiver passando pela escola de Deus, não, saiba que Deus tem um plano para te educar, para nos educar naquela situação, para te aprender a ser muito mais confiante em Deus e saber que é Ele quem faz a obra e não nós. Amém? Muito bem, continuando. Que lição maravilhosa nós tiramos daí, né? Vamos lá, Roberto, continuando que você estava com sua voz chique lendo para a gente. Olha aí, tá atento, hein? Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: O homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem chamar-lhe para que coma pão? E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho. E ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino foi em terra estranha. Ok, só aqui uma pequena, por exemplo, aqui está mencionando o nome só para Reuel, né? E alguns falam que era tipo um sobrenome de Jetro, tá? Por exemplo, hoje a gente tem assim, Mário José, alguma coisa assim, então tem muito a ver com isso aí,
Reuel, mas não é Jetro, né? Só para vocês terem uma noção do que está contido ali. Beleza? Muito bem. Aí, olha que coisa que me chama a atenção aqui, amados. Quando elas falaram, olha, o homem nos defendeu dos pastores, né? E ele então falou, mas cadê ele? Por que vocês não chamaram ele para vir, né? Tomar um café, alguma coisa assim, merendar com a gente? Veja o coração daquele homem, tá? Então, o que aconteceu? Moisés consentiu morar com aquela família ali. E depois lhe deu que uma esposa, Zípora. Olha que coisa que me chama a atenção, amados. Pense comigo agora. Moisés foi criado aonde? No palácio, amados. E passou a ter uma vida totalmente diferente. No deserto, ainda morando com alguém. Olha que fator interessante para a gente aqui aprender com ele. Mas eu creio plenamente, amados, que Moisés ele teve duas esferas da vida dele, que foi a vida no palácio e a vida no deserto. E ali foi uma escola de Deus para que ele pudesse, daquela forma, quando movido por Deus para tirar o povo, a sua atitude ela seria exatamente diferente, tá? E alguns treinamentos hoje, né, alguns seminários, né, eu lembro do testemunho de um pastor, ele foi para um seminário e ele falou que às vezes ele ia comer, né, eles faziam aquele macarrão, né, que era igual cola, você virava o prato contrário, não caía, né? Ele começava a lembrar de casa, tá? E chorava, será que é isso que Deus quer para mim, esse treinamento, né? E eu lembro do irmão da Lúcia, ele foi missionário na Missão Novas Tribos do Brasil, entre tribos indígenas, durante 10 anos, né? E quando ele foi para o treinamento, o filho mais velho tinha apenas 1 mês, né? E o treinamento, eles ficavam, acho que 6 meses morando no mato, eles construíam a própria casa, né? Tinha que ter uma forma de colher água, buscar seu próprio alimento, né? Essa forma de treinamento é para que eles sobrevivessem um dia na tribo, que era quase parecido com aquilo ali. E ele contava que a esposa, ela chorava muito, né? Ela lembrava de casa, né? A esposa tinha assim, uma vida mais ou menos equilibrada, né? E filha única, tudo, né? Então ela começava a chorar lembrando de casa, morando num barraquinho, pegando água da chuva, né? E todo dia ele tinha que ir no rio pescar para colher alimento, né? Ou, sei lá, um macaquinho passando por ali, dando sopa para alimentação, né? Era assim, o treinamento que era proibido levar qualquer outro tipo de alimentação, nasceu arroz, alguma coisa, só para complementar o que eles iam procurar, né? Era um treinamento para eles. E então ela falou que chorava muito. Inclusive nós recebemos uma carta da missão uma vez, que ela era uma boa pessoa, mas ela tinha uma dificuldade de viver ali, né? Então que orasse muito por ele. E depois, é claro, ela foi para a tribo, até o dia que Deus os levou para a sua glória, né? Bem interessante isso aí, amados. E o filho de 1 mês, pensa, né? Às vezes 1 mês a gente não quer nem que sair de casa, né? Eu me lembro, um irmão lá na Bahia, ele só levou o filho para a igreja quando tinha 6 meses, né? Não queria que tocasse interfone, não queria que ligasse para casa, ele desligou tudo, né? Quando completou 6 meses, ele foi para a igreja, levando para apresentar o seu filho. Então e agora imagine 1 mês, né? Então foi um baita treinamento para aquele casal. O pastor Antônio conheceu, né? Irmã Cristina também, né? Não, né? E eles vieram a falecer, né? No acidente de trânsito, saindo das tribos, ainda jovens, né? Em 2001, que foi assim até um momento muito triste para a família na época, ficando apenas o caçula, que hoje é casado, tudo, né? E foi muito difícil para ele também, mas que treinamento, tá bom? Para vocês observarem aí como Deus nos leva para aquela situação. Depois o trabalho dele nas tribos foi muito bonito, sabe? Resultados, as pessoas admiravam pelo trabalho dele, os índios eram muito amigos, a igreja começou a crescer, né? E ele trouxe até uma nova ideia na época para a missão Novas Tribos, que era essa ideia da implantação de novas igrejas, mesmo ali, porque a missão tinha uma filosofia diferente, né? Então veja que
Quando Deus nos leva para algumas situações. Eu estou usando esse exemplo, mas tem outros na vida do dia a dia nosso, tá? E Moisés passou então a viver ali nessa casa com seu sogro, né? Já pensou? De treinamento, né? Muito bem. E ali, o que aconteceu aqui na página de número 58, do capítulo 3? Vamos lá, Edílio. Você consegue enxergar, Edílio? Para ler para a gente? Êxodo 3. Roberto, já escravizamos o Roberto lendo aí. E apacentava o Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote em Midian, Midian. Isso. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou no monte de Deus, a Horeb. Só isso aí? Isso, leia o 2. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardente do fogo, e a sarça se consumia. Muito bem. E o 3 também. Pode ler o 3. E Moisés disse, agora me virei para lá e virei esta grande visão, porque a sarça não se queimou, não se queima. Muito bem. Então aí, lá no deserto, cuidando das ovelhas, de repente o que aconteceu? Estava lá uma sarça, um arbusto, né? Pegando fogo. Mas o que acontecia? Aquele arbusto ele não se consumia. Até uma lição bem interessante que mostra aí que Israel, né? Acho que o pastor falou no domingo passado, Israel tem sido perseguido de todas as formas, acabou o Estado, cada um foi para outros países, depois voltou tudo de novo, né? E mostra que, apesar do fogo, né, da perseguição contra Israel, as pessoas não têm conseguido destruir, né? O Estado foi 48, né? Tá vendo? Se for olhar, é recente, né? Mas tanta coisa tem acontecido e o povo está lá, forte, né? Tá lá se for olhar assim, o país é tão pequeno perante outros grandões do lado. E aqui é um exemplo assim, que eu acho bem interessante. Apesar, né, do fogo tentando consumir a nação de Israel lá no Egito, mas não conseguia. Por que será? Porque Deus estava com eles ali, e Moisés viu esse retrato dessa sarça pegando fogo e não se consumindo. Aí tem uma foto para a gente ver, um arbusto pequeno. E o que aconteceu? Ele virou para lá, né? Vamos ver o que está acontecendo, tem algo diferente aqui. Foi através daquela manifestação que Deus fala com Moisés, né? Até em Hebreus 1 fala que havendo Deus falado de muitas maneiras, né, aos pais, pelos profetas. Então Deus usou muitas maneiras para falar aos seus servos. E no caso de Moisés, foi a sarça. E hoje ele nos fala através de quê? Da palavra, exatamente. Tá? A palavra de Deus. E nos últimos dias, fala pelo seu filho, qual se tornou herdeiro, né? O primogênito de todas as coisas. Ele fala através da Bíblia hoje. Lembra que eu falei no início agora? Olha como você vai refletir o assunto que estudamos para a mudança na sua vida durante a semana, durante o mês. Porque a Bíblia, ela que produz mudança na nossa vida. Tá? Mas aí eu não tive sonho ainda, né? Então eu não sei o que eu vou fazer, tá? Olha, lembrando que havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, usou até jumenta, sabia? Até uma jumenta para falar, muitas maneiras. E nos últimos dias nos fala pelo Filho. A gente quando fala pelo Filho, a gente vai lá em João 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E verbo o quê? É o quê? O verbo. Verbo, e é palavra, né? Então a palavra, a Bíblia, olha que maravilha. Mas Moisés viu essa manifestação aí, de repente o que aconteceu? Dá uma olhadinha no restante, continua lendo para a gente. O 4 em diante. Para ver
Para ver, bradou Deus ele no meio da sarça e disse Moisés: respondeu-lhe, eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás, a terra é santa. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Só dar uma paradinha, deixa eu dar uma bela ilustração para vocês, né? Ali era um deserto, certo? Ele cuidava das suas ovelhas, né? E não era apesar que ali a Horebe era bem próximo, era tipo uma cordilheira do Monte Sinai, tá? E não era algo separado, né? Apesar que próximo dali estabeleceu o templo, né? O tabernáculo, a gente vai ver isso aí. Mas bem interessante, queridos, para a gente extrair uma lição para nós nesta manhã, que onde Deus ele está, queridos, esse lugar se torna santo. Por exemplo, esse prédio aqui, né? A gente sempre fala, alguém estava reclamando aqui, olha, o pessoal deixa tudo bagunçado, né? Pega copo, deixa aí com água, vai embora, né? A pessoa estava assim, meio chateada com, aqui é casa de Deus, né? Verdade, mas ela só se torna especial quando vocês estão aqui presentes, porque vocês hoje são o templo do Espírito Santo. Então, onde você estiver, Deus, ele está presente, amados. Deus está aí no seu coração. Ele não está mais num espaço físico, ele está dentro da sua vida. Então, quando a igreja se reúne, não há nenhuma possibilidade aqui de inimigo entrar aqui, né? Entenderam? Porque está aqui, templo do Espírito Santo. Torna santo esse lugar aí. E um dia, a gente vai sair daqui, de repente o cara aluga para ser uma boate aqui. Verdade. Eu fui falar um dia lá na igreja na Bahia, que nossa igreja poderia ser um dia o anticristo ia usar, quase o pessoal me bate, né? E é verdade, a gente vai embora, a igreja vai ficar, né? Eu lembro de um irmão lá em Barretos, né? Ele era tão zeloso, que igreja para ele era quase sagrada, né? Uma cadeira dessa que ninguém podia nem mexer do lugar. O escritório, então, onde contava o dinheiro, lá ninguém podia entrar, não ser o pastor e os diáconos, né? Trancava, era bem, e aí quando chegava no início da IBD, ele ia assim com a mão, né? Colocava em cada, se estava sujo, né? Ele queria tudo muito perfeito, sabe? E é uma coisa, um zelo bacana, né? Mas eu acho assim, além do limite, né? Ia lá nas cadeiras, deixa eu ver, ia na outra, né? E se tivesse, ele ia reclamar para a pessoa que limpava a igreja, né? Porque aqui é casa de Deus, tá vendo? Sim, onde se reúne o povo de Deus, né? E precisamos, claro, ter cuidado, não estamos tirando essa situação. Mas onde vocês estão, você é o templo do Espírito Santo, amém? Olha que coisa fantástica aqui para vocês observarem. Então não existe lugar mais santo que outro. Onde você estiver, esse lugar, ele é fundamental. Onde eu estou, com a minha família, sozinho, eu sou templo do Espírito Santo. Então não preciso hoje depender disso, deixa eu ver se ninguém está me vendo, para me fazer coisa errada, né? Não, eu devo logo lembrar assim, olha a reflexão bacana para a gente. Lembrar assim, eu sou templo do Espírito Santo, não vou fazer isso. Entenderam? Quando a gente pensar por esse lado, a gente vai ver a vida totalmente diferente. Porque hoje a gente acaba transformando a nossa vida condicional. Aí nesse momento, quando a sarça se manifesta, Moisés se vira para ver e ouve uma voz, Moisés, Moisés, né? Tire a sandália de quê? Dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Deserto, cheio de pedra, né? Sarça ardente, o arbusto do deserto, mas aquele lugar tornou-se especial por Deus, porque Deus estava ali falando com ele. E ali, Deus se manifestou, convocando Moisés para uma grande tarefa. Olha que maravilha, amados. A gente pergunta, por que Deus não chamou Moisés lá no Egito, né? Precisava passar por uma escola de transformação, de mudança. E vamos lá, mais uma vez, leia para a gente o 5 até o 8.
Só para vocês terem uma ideia daquilo que a gente está falando. Aí, vai extraindo lição para a tua vida aí. Quanta coisa maravilhosa, amados. Já foi? Agora eu vou pro 7. Leia esse, só presta bem atenção aí, para a gente vai comentar um pouco disso aí. Disse mais: Eu sou o Deus, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Para aí agora, olha. O que Deus Tinha visto? O quê? Isso, Deus sabia que o seu povo estava passando por aquilo ali, amados. Desde o início. Entende? Deus não havia esquecido de Israel. Só que aqui, Deus, ele cria uma situação para libertar o povo. Ou seja, para promover vitória, não é? Mas Deus sabia que o povo estava passando. Você já reclamou às vezes, Cristiane? Oh, eu estou passando por isso, Deus nem está me olhando, né? Eu já reclamei, amados. Talvez vocês são mais santos que eu, tá? Aqui ninguém fala, mas eu já, puxa assim, por que está acontecendo, gente? Só comigo, né? É verdade, mas já falei com Deus, depois eu pedi perdão, claro, né? Agora, se nunca fez, olha, parabéns, tá? Porque eu já cheguei a uma situação dessa. Por quê? Porque nós somos humanos, tá? Dá a impressão que Deus nos abandonou em certas situações. Mas eu quero dizer, Deus nunca nos abandona. E Ele estava vendo a aflição do seu povo. Continua lendo aí pra gente. Olha que coisa. Então, irmã Dora, Deus está presente. Eu até falei esse dia para a senhora, né? Passamos. Olha, deixa eu dar um exemplo que eu quero bater nessa tecla aqui com vocês. Olha, Deus, inclusive eu até falei para a irmã Dora um assunto desse aí, e eu quero compartilhar com vocês. Olha, Deus, ele tem um plano muito grande para a gente. Mas às vezes, naquelas coisas pequenas da vida, nós não fazemos, entendeu? Nós queremos já as coisas grandes. A gente quer o milagre enorme, mas nas coisas pequenas, tá? E eu falei para uma pessoa, olha, quando eu falo do batismo, por exemplo, né, lembra que eu sempre estou dando estudo, né, alguns já passaram comigo, e eu sempre falei, se eu passo o primeiro passo, como uma criança dando o primeiro passo, depois virão outros passos. Então, quando a gente não aceita esse primeiro passo, como virá as outras coisas grandes, não é verdade? Outros pulos que a gente vai dar na vida, enorme, né? Lembra aquele João do pulo? Exatamente isso aí, que você pode dar espiritualmente. Mas se não dá o pequenininho, por que a gente não, como que a gente vai dar os demais, entenderam? E aí também eu usei aqui um exemplo do menino, lembra? Do menino que deu os pães para Jesus, os 5 pães e 2 peixinhos, era o lanche dele, queridos. Mas quando foram colocados nas mãos de Jesus, o que aconteceu? O milagre, não é? Está vendo? Então as coisas que parecem pequenas ao nosso ver, eu na semana passada até usei o exemplo de uma irmã, que a gente levou a cesta, lembra? Ela ficou brava. Veja que a gente tinha muito um porém lá na Bahia, quando alguém, sei lá, a gente ajudava alguém, olha irmão, vai buscar alguém lá no aeroporto, na rodovia, coloca 10 reais no seu, de gasolina no seu carro. Ele, não pastor, não precisa não. Irmão, receba, me abençoa, entendeu? Entenderam? Quando a gente começa a viver nessa questão, mesmo que você não esteja precisando, receba, você está me abençoando. Entenderam? Então, se alguém um dia quiser te ajudar receba, porque você está transformando aquela decisão em bênção. Então, veja como Deus ele age com as coisas pequenas para torná-las realmente grandes, tá? E nesse ponto aqui, é importante a gente averiguar. Tudo começou de uma forma pequena, né? Para Deus agir na nossa vida, para fazer coisas grandes. Continuando. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir àquela terra, de uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Novamente parando. Pense comigo aqui no que Deus falou para
Josué, lembra? A terra para Moisés, para Abraão, a promessa, não é? Da terra de Canaã. O pastor até pregou na semana passada, que assunto maravilhoso para a gente conectar com o que nós estamos aprendendo aqui, a promessa de Deus. E aqui nesse texto, eu quero aqui salientar um fator fundamental para nossas vidas. Primeiro, quando Deus se manifesta para Moisés, ele se manifesta através do Deus de Abraão, lembra? Do Deus de Jacó, do Deus de José, não é? Abraão, José, Jacó, Isaac, tá vendo? Se apresenta como esse Deus. Quando se olha essa frase, né? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Aí vem o ponto que eu quero aqui, que vocês abracem comigo essa ideia, que como é fundamental. Era o Deus de aliança. Da aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. E quando isso fluía no ouvido, já, nós lembramos, né? Tá vendo? Nós lembramos desse Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmã Adriana. O Deus de aliança. O segundo ponto aqui, vocês podem olhar comigo, cadê aquilo? Por exemplo, aqui no 13, né, ele fala, né, o Deus de vossos pais, e me enviou a vós. Mas um fator que me chama bastante atenção aqui é no 13:13. Leia para a gente aí. 13. 3, é 3, é 3. Desculpa. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: Qual é o seu nome? Que lhe direi? Continuando. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos seus filhos de Israel: Eu sou, me enviarei a vós. Me enviou a vós. Então tá vendo? O primeiro, Deus de vossos pais, de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de aliança. Aí eles iam lembrar, né? Olha, esse é o nosso Deus. O segundo item, eu sou, tá? Inclusive aí dá dias de estudo, de mensagem nesse assunto, que é importante e fundamental, queridos. É uma palavra até que a gente usa, mas de forma até meia sem consideração, né? Que é a palavra Javé, ou aliás, Jeová, né? Na língua hebraica, Yavé. Essa pronúncia, Israel, respeitava muito, amados. Esse eu sou, ou seja, aquele suficiente, aquele que não existe outro maior que ele, entenderam? Primeiro, o Deus da aliança, que eles conheciam tudo, a história, né? E esse é o Deus que não há outro igual a ele, né? Tem algumas palavras, né, que a gente pronuncia muito, inclusive a gente olha, puxa, para que a pessoa colocou esse nome lá, né? Por exemplo, assim, restaurante El Shaddai, né? Dá uma dor no coração, porque esse nome ele nem é pronunciado muito por Israel, amado, tão precioso que é todo-poderoso, né? Casa de carne, Elohim, né? Lá em Portão tinha Mota, o bairro Portão, e era até barato. Olha como a gente subtrai o nome, né? E Elohim é a expressão de Deus Trindade, né? Tá? De Deus Trino. Entenderam? O que criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tá vendo? E a gente coloca lá numa casa de carne, né? Por que não for show, né? Não é melhor assim? Tri-show. Usa, tá certo. Então, para ver o respeito que a gente tem, né? Tinha uma expressão na Bahia que eu achava assim, puxa, precisamos trabalhar no coração dessas pessoas, né?
Deus é mais, né? É. Aí alguém brincar, olha aí, você vai casar com tal pessoa, Deus é mais. Conheceu essa expressão? Por exemplo, vamos brincar aqui. Cadê o Levi, né? Você cresce, torna um rapaz, vai casar com a Isabela, tá? É brincadeira, tá, Isabela? Aí, e ela vai responder, Deus é mais, né? Tá vendo, querido, como a nossa expressão ela pode inferiorizar a grandeza de Deus, então tenha bastante cuidado. Aí se vê o Deus da aliança e Deus todo-poderoso, suficiente. E qual é a letra? O pastor é mais perito em grego que eu. Qual é a letra que nem Israel pronuncia? Qual é? São consoantes, não é? A nossa mas eles nem pronunciam essa. Tá vendo? Um dia o pastor vai dar um estudo que ele conhece um pouco mais grego e hebraico do que eu, para ver a importância disso aí, amados. Isso. Coisa maravilhosa. E essa aí foi a expressão dada ao povo de Israel. Olha que maravilha, gente. O Deus onipotente. Que maravilha, né, irmã? Então, com a gente vai estar o Deus onipotente a cada dia. Amém, Adriana? Amém? Puxa vida, é esse Deus. Pode vir. Tá aí, ó. Pastor, um dia você prega sobre isso aí. É bom, viu? Acho que já começa a orar por essa mensagem. Ok, Alex, pode vir. Cadê a turma? Você tá bem? Estudando? Se mira? Eu sempre vou lá, mas eu vou no período da manhã. A turma que eu conheço mais tá... Deus é Pai. E tem que crer em Deus Pai. Alô? Crer em Deus Pai. Cadê? Aqui. Então nessa hora aí, cantar contigo, tá? Bom, vamos continuar com a nossa escola bíblica dominical. Alô? Hoje nós cantamos uma música aí, Deus de Aliança, né? Música tema desse projeto, né? Deus de Aliança, que vai se estendendo aí por esse mês até a dramatização, como eu falei no início. E nós vamos cantar novamente esse cântico, né? Então vamos nos colocar em pé. Vou chamar o pastor aqui que vai nos ajudar. Ok. Também. Eu quero que neste momento vocês façam dessa música a sua oração, tá? Nós vamos hoje fazer um pouquinho diferente do que temos feito, tá? Geralmente eu até falei para o Alex, a gente vai fazer uma oração agora, no intervalo dessa música, e assim consagrar nossa vida, o nosso ser, naquilo que temos proposto no coração para fazer esse grande projeto evangelístico, tá bom? Certo? Então, vamos cantar. E também, enquanto você está cantando, você vai depositando aqui no altar a sua oferta para missões, as crianças, os alunos. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria Deus de perto e não
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o rigor, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Baixa sua cabeça neste momento e nós vamos orar ao Senhor Jesus. Pai amado, nós estamos aqui, ó Pai, sem nenhuma reserva, nenhuma condição humana. Somos tão frágeis, tão fracos, mas nós estamos aqui, ó Pai, à disposição de ouvir a Tua voz, de ouvir o que Tua palavra tem para fazer Amém, na Senhor. nossa igreja, Amém. para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos orientar. Por isso, ó Deus, que os nossos corações, eles estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. Amém, Jesus. Que a cada família aqui presente sinta neste momento a alegria de servir ao Senhor, aquele que um dia nos comprou sem olhar para nossas condições humanas, nos comprou com bom preço. Pai amado, venha nesta manhã avivar a Tua igreja mais e mais, fazê-la através do seu trabalho, o Teu nome, ó Pai, notório entre muitas pessoas. Que aqui, aonde nós estamos localizados, São Bernardo do Campo, ela seja exatamente balançada pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Ser exaltado em nosso meio, ó Deus, porque Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos mais uma vez, Deus da aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E o povo de Deus diz? Amém. Muito bem, irmãos. Amém. Podeis assentar. Muito bom, pastor Tomé. Deus de aliança, Deus de promessas. E nós sabemos que Deus não é homem, né, para que minta. Então nós sabemos que todas as promessas irão se cumprir. Amém? Bom, vamos ter nesse momento o relatório da Escola Bíblica Dominical com a irmã Damares.
Pedir para ela vir aqui falar no microfone. Bom dia a todos. Hoje tivemos 5 na Sala dos Cordeirinhos, 2 na Sala dos Joias, 9 soldados, 5 embaixadores, 24 vencedores e 7 professores. Hoje somos 52. Oh, amém. Graças a Deus. Bom, nós tivemos aniversariantes, mas isso aí é da semana passada, né? Pode ligar, Davi? Bom dia, irmãos. Nessa semana nós temos nosso aniversariante que não preparou a lembrancinha, né? Que é o irmão Alex. Deus abençoe a vida dele. E eu peço para o pastor Tomé vir estar aqui fazendo uma oração por ele. Amém. Amém. Completou 30 anos. Quem dera. Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela vida do irmão Alex, o quanto ele tem sido útil aqui no trabalho do Senhor, o quanto a sua vida tem sido uma inspiração para todos nós, do seu amor, da sua dedicação, da sua postura na obra de Deus, sendo um servo obediente, temente a Deus. Continue cuidando dele. Amém. Obrigado por esta data tão preciosa, porque um dia o Senhor permitiu que ele viesse ao mundo. Amém. Dando-lhe a oportunidade de promover a diferença aqui neste mundo. O abençoe cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem dera, né, fosse 30 anos mesmo, né? Mas estou completando 39, 3.9. Estou ficando velhinho já, hein? 3.9, quase nos 40 já. Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradeço à igreja pelo carinho lá no grupo do WhatsApp, todos mandando mensagem. Começando ali pela irmã Adriana, né, como sempre, mandando. Aí todo mundo, né, depois mandando mensagens de felicitações. Então agradeço por cada irmão aqui na igreja, né, que realmente nós somos uma família. Muito obrigado por todos. Bom, vamos então encerrar. Hoje é o domingo de encerramento, né, da nossa competição bíblica. Antes disso, vou falar alguns avisos para a amada igreja. Lembrando das programações regulares, todos os domingos estamos aqui, 9h30 da manhã, escola bíblica, e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus às 19 horas. Lembrando que hoje, né, é um culto especial de ação de graças, né? Culto esse importantíssimo, para nós estarmos aqui juntos como igreja, agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, principalmente na vida, né, da nossa igreja. Então esteja aqui, né, nesta noite para agradecer a Deus. É um culto de ação de graças, né? Então esteja aqui para juntos nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E é lógico, né, que também nesse culto nós teremos a ceia do Senhor, então venha já preparado para participar, e também nós teremos lanche e comunhão. Essa igreja aqui gosta de comer mesmo, né? Então, aquele que puder, né, traz um prato de salgado, de doce, traz refrigerante, suco, né, para juntos, né, depois do culto, nós estarmos aqui em comunhão e também comendo. Também nós teremos no dia 7 de dezembro, próximo sábado, das 10 às 16, um encontro de crianças, né? Então, já vai falando aí com o Ministério de Infantil sobre esse encontro que nós teremos. Alguém quer falar sobre isso? Lúcia? A todas as crianças, porque eu não vou ficar trabalhando para mim estar sozinha. Aí, um aviso bravo, hein? Um aviso bravo aí da Sueli. Então tragam as crianças, pais, mamães aí, tragam as crianças, né, para participar desse encontro. A Lúcia? Quem fez 12 anos? Tá, então, posso ir?
Lembrando também que nós teremos o batismo dia 15 de dezembro, tá? Por ocasião do culto de louvor ao nosso Deus, às 19 horas. E também teremos a assembleia, né, durante o culto, para a apresentação dos candidatos a batismo. E aqueles que ainda não falaram com o pastor e quer se batizar, ainda dá tempo, tá? Então fala aí com o pastor Tomé para participar aí do batismo. Lembrando também do convite, né? Já está pronto o convite? Não, ainda não. Então a gente vai ter um convite, mas esse convite já tá aí pelas redes sociais, né? Então aproveite aí, já copia esse convite aí nas redes sociais, já manda aí para os seus conhecidos, parentes, né? No WhatsApp, eu sei que todo mundo aí gosta de usar o WhatsApp, aproveita para usar, enviando aí esse convite, convidando os parentes, amigos a estar aqui na apresentação musical, que será no dia 21 de dezembro, um sábado, às 19 horas, e também a nossa dramatização de Natal, no dia 22, no domingo, às 19 horas, que vai ser lá no nosso novo endereço, né, nosso novo templo, que é lá na Rua Batalhão Borba Gato, número 77. Tá aí as camisas aí, todo mundo com camisa nova, né, Deus da Aliança. Quem ainda não pegou, ainda dá tempo ou ainda não? Já encerrou, dá tempo? Tem algumas aí ainda, então é o valor de R$20. Fala aí com a Sueli e a Lúcia. Quem não tiver de camiseta aí, Deus de Aliança, já pode ali pegar algumas que estão lá. Então vamos lá, nossas perguntas bíblicas. Todo mundo preparado? Todo mundo está no grupo certo? Tá fazendo a diferença, Sandra? Bom, tá aí a pontuação, né? O grupo alfa, que é do lado de cá, e o grupo ômega, que é do lado de lá. O grupo ômega no domingo passado passou, né, o grupo alfa, que estava na frente, é isso? Foi isso? Então passou aí, né? Culpa da Sueli ali, ó. Já fez a meia-culpa ali. Então vamos fazer algumas perguntas. Vou começar para quem está perdendo. É o grupo alfa, né? É isso? Grupo alfa. Então assim, ó, como tem poucas crianças, né? Eu vou colocar a pergunta aqui, pode ser adulto, criança, quem levantar a mão, tá? Quem levantar a mão do grupo é que pode responder, tá bom? Lembrando que pastores não vale. Mulheres de pastores vale, tá? Mulheres de pastores vale. E não vale soprar. Quem levantar a mão é quem pode responder, tá bom? Se eu ver aí que alguém soprou, eu vou passar para o outro grupo, tá? Então vamos lá. Levanta a mão quem for responder, tá bom? Grupo alfa. O que significa Emanuel? O que significa Emanuel? Já que a gente está no período aí de final de ano, né? Final de ano. Levantou a mão, Raquel? E aí, tá certo? Deus conosco? Certo. 10 pontos. Lembrando que pergunta sem ajuda aqui, né? Se não souber, nenhum grupo souber, eu vou dar uma ajuda. Aí, quando eu dou ajuda, vale 5 pontos, tá bom? A primeira vale 10. Equipe daqui. Quem na Bíblia desejou comer comida dos porcos? Na história da Bíblia, quem levantou a mão? Levantou? O filho pródigo? Será? Certo. Por isso que eu gosto da minha classe, viu? 10 pontos, marcou aí? Equipe ômega. Alfa. Para quem Jonas se recusava a pregar? Qual povo? Sandra? Hã? Certa resposta. Eu gosto da minha aqui. Olha lá, ó. Mais uma aí, ó. Da minha classe.
10 pontos. Qual era o nome babilônico de Daniel? Nome babilônico de Daniel. 5, 4, 3, 2. Levantou a mão lá? Criança? Hã? Baltazar? Vamos considerar. 10 pontos. Belsazar. Aqui. Qual era o nome da profetisa que estava trazendo a igreja de Tiatira cair em imoralidade sexual e idolatria, narrada em Apocalipse? Tem que levantar a mão para responder, tá? Repete? É confirmar para outra pessoa? Não. Antes. Pode. Alguém mais sabe? Deixa eu esperar. Eu acho que é Jezabel. Você acha ou tem certeza? Tenho certeza. Meu filho falou que eu tenho certeza. Ponto. Aqui. Qual era o nome da única filha de Lia? Qual? Lia? Lia, quem era Lia? Hã? Qual o nome da filha? 5, 4, 3, 2. Rebeca? Não. Vai valer 20. Hã? Diná, certa resposta. Era daqui e passou pra cá, então eu esquerdo agora. 20 pontos, lá no grupo. Ó, ficou igual, hein? Acabou. Quem tinha, narrado na Bíblia, quem tinha o cabelo que pesava mais de 2 quilos e era necessário cortar todo ano? Alex inventa a história, né? Falaram o quê? Absalão. Certa resposta. Essa eu achei que ninguém ia saber. Absalão era filho de quem? Davi. Tô bom. Aqui agora, hein? Quem teve a vida prolongada por mais 15 anos depois de orar? Esqueceu o nome? Levanta a mão. Não. Quem teve a vida prolongada por mais 15 anos depois de orar? Levantou ali? Hã? Quem? Ezequias? Muito bom! Qual o profeta que surgiu depois de Malaquias? Isso é fácil, hein, gente? Depois de Malaquias. 5. Peraí, deixa eu pensar. Calma aí. 5. Eu vou arriscar. Vou arriscar. João Batista? Sim. Não valeu. Faltam mais 3 só, hein? Qual era o rei? O rei casado com Jezabel. Levanta a mão para responder, hein?
O rei casado com Jezabel. A profetisa Jezabel. Jezabel. 5. Acabe? Isso mesmo. Parabéns. Essa é fácil, hein? Não vai ver na Bíblia, hein? Quais os livros do Pentateuco? Não vai olhar na Bíblia. Peraí, gente. A Sandra é tudo, vai, Sandra. Isso. Última pergunta. Quem tá ganhando? Ih, vai empatar, gente? Quem foi comido, devorado por bichos, porque não deu glória a Deus? Quem? Não. Quem foi comido ou devorado por bichos, porque não deu glória a Deus? Não, ele virou. Apesar que você já ganhou. Valendo 20 pontos. Não? Ela vai responder. A irmã vai responder. Ele tem que arriscar. É, só. Vai. Não! É porque ele virou o bicho, mas ele voltou. Ele virou o bicho, né? Rapaz, se quiser glória a Deus. Valendo 5 pontos agora. 5 pontos. Vou dar as alternativas. Alternativa A, Pilatos. Alternativa B, Herodes. Alternativa C, Herodíades. Ou D, Ananias. Levanta a mão quem quer responder. Lá. C, Herodíades? É isso? Herodíades? Não. Essas são as respostas da pergunta? Sim. Alternativa A, Pilatos. B, Herodes. C, Herodíades. D, Ananias. Só pode. Alguém sabe? Não. Só pode ser assim. D de dado? É, Ananias. Só pode? É, acredito. Atos 20, 12 e 23. Pode ler aí, por favor. Atos 12 e 23. Ali, ó. Não está falando o nome dele aí, mas está falando de Herodes, tá? Não está o nome dele aí, mas os anteriores aí vai falar sobre Herodes, tá? Então foi Herodes, ok? Olha lá, Herodes estava de casa, tal, aí conta a história dele. Ok, então quem ganhou? Equipe Alfa. Muito bom. Parabéns aí. Hã? Só valia 5 pontos. Sim, mas não 5 pontos. Mas quem acertou foi ali. Ah, ninguém acertou. Foi ali? Foi só 5. Então tá aqui, ó, um presentinho, tá? Só uma lembrança para o grupo vencedor, tá bom? Mas o grupo vencedor pode compartilhar em outro grupo. Vou chamar aqui, deixa eu ver. Sandra, claro. Parabéns, Sandrinha, viu? Aí, ó, minha classe, hein, gente? A Isabela do outro lado, lá respondendo tudo também.
Graças a Deus, tá? Obrigado. Olha lá a foto, ó. Muito bom, pessoal. Essa é só uma brincadeira, né? Uma competição, mas que faz com que a gente aprenda cada vez mais sobre a palavra do nosso Deus, tá? Então vamos só encerrar, vou só pedir o pastor Antônio dar a bênção. Acho que o pastor Tomás quer falar alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Roberto, me ajuda? Nós vamos dar a bênção para todos vocês aqui na frente, tá? Sempre dando trabalho, né? O Alex falou que eu invento muita coisa. Pode. Todo mundo aqui pra frente, as bonitas aqui pra frente, cheia atrás, tá? Ixi, vai todo mundo pra trás, então. Pronto. Vem aqui ao Altão, igual vem pro Floresval, todo mundo aqui pra frente. Vamos arrumando aí os soldados atrás. Você vai na frente, essa é pequenininha. Vem, seu. Vamos lá. O Floresval me ajuda com mais crianças. Vem Bruno, a Senate. Não tem problema. Ó, cada domingo a gente vai bater uma foto. Então venham com as camisetas, quem puder. Vem Cristina, a Senate, Moca. Isso, Moca. Vem pastor. Vai tirar a foto antes ou depois? Depois. Depois de lá. Então vamos lá. Vem pra cá. Vai dar pra bater a foto aí bonita? Vai usar primeiro. Vem que o pastor vai orar aí. Que bonita essa foto, essa imagem, né? Bem, vamos orar então. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa igreja, por essa família querida do Senhor Jesus aqui, reunidos com o propósito de celebrar esse Deus maravilhoso que tem feito aliança com todos nós. Embora indignos, mas o Senhor, pelo seu amor e misericórdia, decidiu estender a sua mão em favor de todos nós e colocar-nos ao seu lado como amigos. Obrigado, Deus, por esse povo que tem sido fiel aqui na tua casa. Dê-nos um dia de vitórias, um dia que a tua palavra pregada, ensinada, esteja presente em nossos corações. Amém. Abençoa, Deus, todos os projetos que essa igreja tem estabelecido, principalmente aqueles que envolvem mais pessoas agregadas à tua casa, à tua palavra e servindo ao Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado pela nossa igreja, por cada uma aqui nessa manhã. Damos graças por tudo e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Agora, pastor, agora que eu arranjo um lugar para o senhor aí. Aqui no cantinho. Aí você divide aí, Mota, com o pessoal, como você vem. Eu vou tirar a panorâmica daqui, tá? Então, todo mundo fica bem parado. Se mexer assim, ó. Se mexer assim, fica deformado. Fica engraçado. Se começou a tirar foto, se começa a mexer, não se mexe mais, tá? Tá bom, vamos, mexe antes. Diz quando já. Quer se mexer? Pode se mexer. Passa lá. Aí. Vamos lá, ó. Volta a corpinha. Vamos lá. Aí. 3, 2, 1 e valendo. Vou tirar foto normal, tá? Agora é pra valer mesmo. 3, 2, 1 e... Agora. Parada, todo mundo parado. Pronto, respirar. Respirar. Você, irmão? Não, eu tô aqui na foto. Eu aqui em foto na foto. Vamos tocar uma música. Não,